Você gostaria de emagrecer? De diminuir a gordura da barriga ou aquelas gorduras mal localizadas? Eu acredito que sim. E você sabia que ter uma boa qualidade de sono é fundamental para conseguir alcançar esse objetivo? Eu sou Lília Ribas e vou te contar um pouquinho sobre como melhorar o seu sono pode trazer muitos benefícios, né? Inclusive em relação a como você passa seu dia, como você acorda no dia seguinte. E existem alguns mitos, né? Alguns mitos relacionados com quantas horas eu devo dormir. Será que eu devo dormir 8 horas? Algumas pessoas necessitam de 8 horas. Outras pessoas com 6 horas, com menos horas, conseguem ter uma qualidade de sono que satisfaça, né? Que deixe com que a pessoa acorde no outro dia sem estar cansada, sem estar excessivamente com fome, né? E é muito importante entender que um sono de qualidade é mais importante do que a quantidade de sono. E aí, esse sono, ele vai ter fases. E durante essas fases do sono, durante o período do sono, nós vamos ter hormônios muito importantes sendo produzidos. Alguns desses hormônios vão estar relacionados com queima de gordura, outros com construção de gordura, outros com a questão de regular o apetite, que isso é muito importante. Então, eles precisam estar balanceados, né? E tem algumas coisas que nós podemos fazer durante o dia que vão fazer com que durante o dia e também durante a noite, né, e naquela fase ali pré-anoitecer, pré-adormecer, que são fatores muito importantes que vão nos ajudar a melhorar a qualidade do nosso sono, né? E o nosso ciclo circadiano é muito importante. O corpo passar ao longo do dia por diversos efeitos, por diversos momentos metabólicos para o corpo reconhecer como dia, como noite. Por isso que é importantíssimo para a nossa energia, para a nossa questão de como nós vamos acordar no dia seguinte, né? Tá relacionado, vou acordar com fome, vou acordar com vontade de comer doce, vou acordar bem-humorado ou mal-humorado, vou ter um dia tranquilo ou um dia estressado. Ansiedade. Talvez uma noite de sono ruim pode me deixar com uma fome incontrolável no dia seguinte, mas com muita ansiedade. Vamos destrinchar um pouquinho essa história? Um estilo de vida saudável é fundamental para que a gente possa ter qualidade de vida, para que a gente possa ter o corpo respondendo de uma forma adequada. E existem pilares que devem ser analisados e devem ser levados em consideração. O primeiro deles é uma alimentação saudável. A gente sabe que a alimentação é muito baseada em carboidratos, não é interessante, né, para um estilo de vida saudável. Lembrando que nenhum grupo nutricional vai ser excluído, né? Ninguém está orientando em relação à exclusão de algum tipo de alimento, mas na ingestão balanceada, na ingestão equilibrada de todos os grupos nutricionais. Outro ponto muito importante está relacionado com a atividade física. Se a pessoa se alimenta corretamente, faz atividade física de maneira equilibrada, né, o seu corpo ao longo do dia vai gerar situações de cansaço, aquele cansaço gostoso, né, de produção de muitos hormônios por causa de uma alimentação adequada e por causa da prática da atividade física, né? Outro item muito importante é a hidratação, que deve ser considerada, porque o nosso corpo necessita de água para praticamente todas as reações químicas. Então, ela é fundamental, não só nos processos de anabolismo, né, de construções corporais, como também nos processos de queima, né, de catabolismo. Então, a gente tem aí já esses 3 itens muito que precisam ser considerados. Outro muito importante é como está a mente.
Quais são os hormônios que essa mente está incentivando o corpo a produzir? São hormônios benéficos ou não? E a questão da suplementação? Nós precisamos de nutrientes, né? São muitas as reações químicas, são muitos os hormônios a serem produzidos. E para que haja equilíbrio em tudo isso, a nossa nutrição tem que estar em cima. E a gente não consegue mais ter um organismo nutrido, um organismo nutricionalmente equilibrado, sem completar o que falta na alimentação. Então, a suplementação é um pilar fundamental. E a gente precisa procurar, né, a inserção desses nutrientes de forma que haja uma grande quantidade, uma qualidade nutricional, mas o número de calorias a serem ingeridas também deve ser considerado. Um ponto muito interessante é que uma má qualidade do nosso sono, ela pode trazer alteração nos hormônios que são produzidos durante esse período. Um dos hormônios a serem produzidos é a grelina. A grelina, ela é produzida no estômago e ela está relacionada com aumentar a nossa vontade de comer. Então, ela aumenta a fome, o apetite, né? Ela dá uma reduzida no nosso metabolismo. Então, aquela pessoa assim que às vezes acorda durante a noite e assalta a geladeira, é porque esse hormônio, a grelina, está desequilibrado. Talvez ele esteja sendo produzido numa quantidade maior do que a necessária. Outro hormônio muito importante já é a leptina, que ela tem um efeito oposto ao da grelina. Enquanto a grelina aumenta a nossa fome, a nossa vontade de comer, a leptina vai trabalhar a saciedade. Ela é produzida pelas células de gordura. Então, o que a gente tem? Uma sinalização pelos adipócitos, por essas células de gordura, de que o nosso organismo já está satisfeito. E o que a gente deve fazer para que essa saciedade seja alcançada? A gente deve comer de maneira devagar, né? Sentindo o alimento, mastigando o alimento, sentindo a questão emocional envolvida com o alimentar, né? A questão do sabor, é gostoso, é saboroso, o que ele está me trazendo de prazer na alimentação. E a leptina, ela está relacionada, ela é produzida pelos adipócitos. Então, teoricamente, quanto mais gorduras eu tenho, os adipócitos são as células de gordura. Então, quanto mais gordura eu tenho, mais leptina eu tenho e mais saciedade eu tenho. Na prática, isso não acontece. Por quê? Se eu tenho um excesso de leptina, o meu organismo começa a não reagir à sua ação. Então, eu tenho o processo de resistência à ação da leptina. Então, se a gente está vivenciando essa questão da resistência à ação da leptina, essa saciedade não vai acontecer. Então, a pessoa vai comer, e aí não é mais interessante, não é mesmo? Outro hormônio que também é produzido é a insulina, né? O horário de produção ali da insulina durante aquele período da noite, né? É muito interessante que a gente compreenda o que nós vamos comer. Se eu como algum alimento que estimula o pâncreas a produzir a insulina, essa elevação aí da insulina, ela vai retirar, né, o carboidrato, a glicose que está na corrente sanguínea e vai levar para onde? Para construir a gordura. Então, nós vamos ter aí um hormônio que ele é construtor de gordura. E aí, o que acontece? Se eu tenho muita ingestão de carboidratos ali no período da noite, eu tenho uma ingestão também, uma produção maior da insulina. E se eu tô tendo muita produção da insulina, eu posso ter do meu corpo aquele mesmo mecanismo de resistência à ação da insulina. Então, ela não consegue mais produzir, fazer aquele trabalho de retirar a glicose, né, do nosso sangue, e com isso a glicemia fica alterada. E daí nós já temos o desenvolvimento de doenças metabólicas, nesse caso, o diabetes, né? E aquele pâncreas que tá ali produzindo insulina em excesso, ele pode se cansar, né? Ele pode parar de produzir, e aí a gente já tem a necessidade da introdução da insulina aí
de forma externa, né? Através das injeções aí de insulina, que não é interessante, né? Outro hormônio também muito interessante e relacionado aí com a grelina é o GH, que é um hormônio de crescimento. Então, ele está relacionado com a queima de gordura e com a construção de massa muscular. Por essa primeira apresentação de hormônios, vocês conseguem entender que se a noite não tiver equilibrada, se o seu sono não for um sono de qualidade, né, muito mais do que de quantidade, nós não vamos ter uma produção equilibrada e balanceada desses hormônios que eu acabei de falar para vocês. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do sono, para melhorar o que a gente pode fazer naquele período ali anterior a ir para a cama? Vamos pegar algumas dicas em relação a isso? Durante a noite, o corpo faz vários processos de metabolização, né? Nós temos desintoxicações acontecendo. Lembra que ao longo do dia o corpo trabalhou e no período da noite a nossa mente vai descansar, mas o nosso corpo vai trabalhar. Lembra que o pulmão vai ter que oxigenar, que o fígado vai ter que fazer os processos de desintoxicação, que o nosso rim vai ter que filtrar todo o nosso sangue. Então, durante o período ali da noite, nós vamos ter o corpo fazendo a renovação das células. É preciso identificar quais as células que ao longo do dia foram desgastadas e vão precisar ser substituídas. Então, durante a noite, o nosso corpo faz um trabalho ali muito poderoso, né? E que está completamente relacionado com essa questão da nossa sobrevivência, né? E como nós estamos envelhecendo com qualidade, as células que vão ser replicadas, elas são células saudáveis, por isso é muito importante ter o estilo de vida saudável, né? No conjunto. Eu não posso pensar só num item, eu tenho que pensar em todos os pilares que a gente já conversou, né? Da alimentação saudável, da questão da hidratação, da atividade física, da suplementação e do trabalho mental, emocional, que é muito importante. E então quer dizer que ao longo da noite são produzidos muitas substâncias intoxicantes, muitos radicais livres. Então, o que a gente pode fazer, né, para melhorar a qualidade do nosso sono e o que fazer depois, quando a gente acordou no outro dia, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é cuidar de alimentar com alimentos leves naquele período da pré-noite, né? Aquele momento ali anterior à sua ida para a cama. Já pensou você pegar um prato de comida pesado que o corpo vai ter que, ao invés de fazer esses processos de cuidado corporal, de renovação corporal, ele vai ter que fazer a digestão. Então o foco saiu dos processos de desintoxicação e vai para o processo de digestão, além de aumentar a produção da insulina, que não é interessante pra gente naquele momento ali, porque ele é um hormônio construtor de gordura, né? Outro item também muito interessante é que antes de dormir, né, a gente fica com o celular. Então existem algumas correntes que falam, vamos deixar o celular 30 minutos antes de dormir, 1 hora antes de dormir, 2 horas antes de dormir, deixa ele longe da sua cama, né, para que aquelas ondas eletromagnéticas não venham para o corpo, né, deixa ele pelo menos 1 metro longe do corpo. Vamos colocar ali uma música agradável, evitar bebidas cafeinadas, talvez aquela musiquinha leve ali, já programada para desligar, né, num determinado momento, a 1 hora, daqui a pouco ela vai desligar, fazer algum tipo de meditação, né, fazer o seu processo de oração, de gratidão, né, de agradecer pela vida, pela saúde, pelo dia, é muito importante. Tudo isso gera uma sensação de calma, uma sensação de leveza, né, uma sensação que nos deixa plenos, né? E uma coisa também muito legal é ter um cheirinho bom dentro do quarto, né? Porque você vai ter a questão da tranquilidade para entrar nesse processo de sono. Ficar com a luz apagada, né? Não é interessante dormir com um quarto com luminosidade. Então, o organismo precisa entender que chegou o horário da noite, né? Se você fez atividade física durante o dia, existem hormônios que foram produzidos durante o dia. Seu corpo está cansado, então vai chegar realmente a hora de
descansar, né? Fazer uma alimentação leve e quanto mais cedo melhor. Comer maracujá com as sementes inteiras também é uma ótima dica, né? E a gente tem um hormônio que é produzido aí nesse período da noite, que é a melatonina. É um hormônio que melhora muito a qualidade do sono. Então existem substâncias, por exemplo, como o aminoácido triptofano, como o mineral magnésio, como a vitamina B6, né? Que são elementos muito importantes para que a gente tenha uma produção legal da melatonina. Agora eu queria fazer uma análise com você. Você já parou para pensar que substâncias antioxidantes, né, desintoxicantes e nutritivas estão presentes na nossa suplementação? Nós temos o melhor, o mais potente antioxidante, que é o chá verde. E nós ainda temos um concentrado de ervas, que é o Herbal Concentrate, que tem chá verde, chá preto, cardamomo, hibisco e malva. Então, ao longo do dia, né, e principalmente ao acordar, é uma bebida que a gente deve ingerir, porque tem esse efeito antioxidante para ir lá e atenuar os efeitos dos radicais livres, não é mesmo? Então nós precisamos neutralizar a ação dos radicais livres. Por quê? Porque eles dão rugas, eles mancham a pele, eles fazem as células iniciarem ali o processo tumoral, ou seja, de desenvolvimento das células cancerígenas, né? Então nós podemos fazer essa limpeza, essa desintoxicação corporal com o nosso Herbal Concentrate e depois oferecer para o nosso corpo o melhor alimento com baixa caloria, com alta carga nutricional, que é o nosso pó nutricional, que a gente chama de shake, né? Pensa num alimento que é gostoso, que é saudável, que é nutritivo, que é barato e é prático. Basta misturar com o Nutrev, que é o nosso leite vegetal, com proteína isolada de soja, sem lactose, sem açúcar, sem gordura, com fibra e inulina para trabalhar a saúde do intestino. Então, gente, nós estamos aí com a melhor suplementação possível e vamos equilibrar o nosso dia, equilibrar a nossa alimentação, cuidar da nossa hidratação, fazer atividade física e fazer com que a nossa noite de sono seja de qualidade. Valeu, foi ótimo falar um pouquinho para vocês, eu espero ter contribuído para que você tenha o entendimento que uma boa qualidade de sono, um estilo de vida saudável vai proporcionar a redução das gorduras e a melhora da sua saúde. Até mais, tchau!